Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O foco agora é no Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora foca nos cariocas pra de vez aí espantar essa... Eu não vou falar pressão, porque eu não tô me sentindo pressionado. Vocês estão se sentindo pressionados? Então não é pressão. É essa falsa pressão que estão tentando implantar no Corinthians, né? Parece que quando perde nada presta, é fora todo mundo, não é bem por aí. Quero falar também uma questão com vocês sobre a saída de bola do Memphis Depay ali na Arena Barueri, que tá dando o que falar, e o Romero e o Emiliano falaram sobre isso, tá? Quero falar sobre isso, algumas questões ali do derby também, mas focado lá pra frente agora, chega de falar de passado, e números preocupantes do Corinthians em finalizações sofridas pra gente bater um papo aqui no Só Entre Nós desta segunda-feira. Dedo no like, importante, vocês já sabem, até economia de tempo aqui, falar e pedir para vocês o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigado a todos que sempre estão presentes aqui nos vídeos e nas lives diárias da Identidade Corintiana. O Corinthians foca hoje 100% na equipe do Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que nós gostaríamos de ter vencido esse derby para fechar de vez o caixão do time da Barra Funda como eu queria, mas não cai nessa armadilha, cara. No pós-jogo ali, fiz o pós-jogo com o Manfio depois do jogo, 1h30 depois, sabe? Muito mais tranquilo, com a cabeça no lugar, frio, mas de boa, sabe? De boa, assim, de um determinado momento tranquilo. Pra não ficar nessa palhaçada de achar que agora todo mundo tem que cair, pedir cabeça de todo mundo. Eu entendo a revolta do torcedor corintiano, eu entendo, cara. Eu queria ter vencido os caras. O Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. Palmeiras, tecnicamente, se mostrou muito superior, os 90 minutos e os acréscimos. É bizarro quando o Abel Ferreira chama Paulinho e Flaco Lopes e o Corinthians coloca o Héctor Hernandes no jogo. No mesmo momento. Paulinho entrando no Palmeiras, Héctor Hernandes entrando no Corinthians. Deu pra sentir a diferença? Do banco dos caras? Do banco nosso? E ainda sem Hugo Souza, sem Fabrício Angileri, sem Gustavo Henrique, sem Rodrigo Garro, sem Coronado à disposição. Tá vendo como a gente sofre em repor peças que são fundamentais, a espinha dorsal do Corinthians? Mas vamos focar no Fluminense. Enfim. Quarta-feira, Corinthians volta a campo contra os cariocas. Vamos aguardar a situação do Fabrício Angileri e do Gustavo Henrique, que eu acho que são jogadores que podem retornar mais rápido do que os demais. Hugo Souza e Rodrigo Garro, eu já coloquei na minha cabeça que não vai ser rápido. Espero que vocês coloquem na cabeça de vocês também. Eu entendo quem questiona o Matheus Donelli. Eu entendo, mas o Matheus Donelli não é titular do Corinthians. O titular do Corinthians é o Hugo Souza. Não comparem o Donelli com o Hugo. É claro que o Hugo é melhor, é claro que o Hugo é mais preparado, é claro que o Hugo é mais completo, é claro que o Hugo chegaria na bola e o Donelli provavelmente não, como nos 2 gols do Palmeiras. Parem de ficar colocando essa parada de mas o Donelli não sei o que, não sei o que. Talvez o Donelli não esteja pronto. E tá tudo bem. Corinthians tem outro goleiro? Vai colocar o Felipe Longo? Eu vejo um monte de gente pedindo o Felipe Longo no gol. O Felipe Longo não tem um jogo no profissional. Aí você vai queimar o menino. Que se for mal, os mesmos que estão acabando com a carreira do Matheus Donelli, o que vocês vão fazer com o Felipe Longo? Enfim. Daqui a pouco vai vir aqui nos comentários. Para de passar pano pro Matheus Donelli, né? Chega de passar pano pro Donelli. Então eu vou parar de falar pra gente focar em outras coisas aqui, como por exemplo a saída de bola do Memphis Depay. Isso deu o que falar, né? E o Romero e o Emiliano falaram disso depois do jogo e eu quero falar disso com vocês. O Emiliano falou: o jogador toma decisões, mas isso não foi treinado. Tomaram essa decisão e saiu errado, mas eu acho que não influenciou em nada. Palavras do Emiliano.
O Romero falou, não é normal, mas a gente tinha falado isso de levar o time mais pra frente, já querendo jogar no campo do adversário. Como eu falei, não é comum. Não sei se vai acontecer várias vezes, mas dessa vez a gente tentou fazer isso, puxando pro elenco. O Emiliano deixou bem claro que isso não foi uma orientação técnica, uma orientação tática do balão que o Memphis dá na saída de bola, que foi bizarro. É louco porque a estratégia eu até entendo. Você leva o Palmeiras lá pra trás pra você chegar na marcação pressão, tentar roubar essa bola e fazer o gol. A estratégia é maravilhosa. Mas o Memphis jogou a bola pra lateral. Eu, que não entendo nada de bola, o que que eu, no mínimo, imagino? Essa bola tem que ser um balão pra ela cair, ou até o Manf comentou isso ontem aqui no pós-jogo, a gente resenhando sobre esse lance. Isso tem que ser um balão pra ela cair, demorar, e o time do Corinthians já tá ali. Você chuta a bola pra lateral, o Palmeiras cobra a lateral, o Corinthians tá todo ainda na defesa. Qual o sentido da saída de bola sem essa estratégia? Não vejo sentido. Quero demais saber o posicionamento de vocês em relação a esse lance aqui no chat. Por favor, comentem aqui no chat, por favor, rapaziada. Agora, se por um lado a comissão técnica não tem culpa nisso, porque não foi uma orientação, vamos falar agora sobre finalizações sofridas do Corinthians em 2025. Esses dados são do SofaScore, mas tem um adendo aqui. Ontem, depois do jogo, na verdade, nós mostramos esses números para vocês e o Manfio levantou uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado e isso é um fato. Quantos jogos cada equipe jogou no ano e quantos jogos o Corinthians jogou? O SofaScore traz que o Corinthians sofreu 340 finalizações no gol em 2025. É o time da Série A que mais sofreu finalizações, em segundo vem o Botafogo com 226. É muita diferença, né? Muita diferença. De 340 para 226, que é o segundo Botafogo. Óbvio que o Botafogo jogou menos jogos, óbvio que o Botafogo não chegou nas finais, óbvio que o Botafogo não disputou pré-Libertadores, óbvio que o Corinthians jogou mais jogos. Isso é um ponto. Mas, mesmo assim, isso me preocupa. Porque o que nós vemos dia a dia, jogo a jogo, é exatamente esse retrato. O Corinthians sofrendo, cara. O Matheus Donelli poderia ter feito melhor? Poderia. Concordo demais que o Matheus Donelli poderia ter feito melhor. Falta envergadura pro moleque. Claro. Mas por que deixam toda hora essa bola chegar no gol? Vamos colocar o Hugo no gol do Corinthians. Olha o tanto de defesa que o Hugo faz por jogo. O Hugo, quando ele chega no Corinthians, em poucos jogos, ele já é o goleiro com mais defesas no país. O ano passado, na reta final. O Corinthians precisa urgentemente melhorar o seu sistema defensivo. Mas pra ontem, assim, ó. Mas pra ontem. Eu tenho a minha ponderação com o senhor Félix Torres. Vocês sabem muito bem qual é. Mas se você tira uma peça, você coloca outra, você tira outra e coloca outra e só continua a piorar, aí, meu parceiro, não é mais questão individual, não. Você pode ter jogador horrível que não consiga fazer o que é mandado. Mas, quando a parada começa a passar para um, para outro, para outro, para outro, e o sistema defensivo fica horroroso diariamente no seu cotidiano, aí é questão tática. E aí nós temos um culpado. Aí nós temos. Certo? Enfim. Ainda pós-derby aí, né? Todo mundo à flor da pele, mas vou falar uma coisa aqui pra vocês, até pra gente finalizar o vídeo. Pra mim, a derrota pro Palmeiras foi o estopim, foi o limite da ressaca. O Corinthians, até o jogo contra o Palmeiras, ainda tinha aquele gostinho de ressaca, de o time vai entrar talvez com um pé mais leve, mais tranquilo, mas foi até esse jogo. Nós perdemos para eles. A partir de agora, não tem mais
desculpas. Esse foi o limite da ressaca. Porque nós perdemos pro exato time que criou essa ressaca, que foi na final contra eles. A partir de agora, contra o Fluminense, contra a equipe do Sport, contra o Racing, contra o Flamengo, ou é outra postura, ou a cobrança ela vai voltar, mas ela vai voltar com força. O que eu acho muito triste, porque o time não merece isso, cara. O Corinthians deveria levar esse título paulista como um trampolim para a temporada. Então acordem, pelo amor de Deus. Tamo junto e vai Corinthians.